Sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, dando continuidade aos trabalhos de palestras virtuais. Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. Primeiramente, então, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos sempre agradecer a Deus Pai pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos com a finalidade do aprendizado, do nosso aprimoramento. Que Deus Pai ilumine sempre nossa mente e o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de reflexão de hoje vai nos falar sobre a importância da razão da vida. Tem uma crônica de Richard Simonetti do livro Para Rir e Refletir, conta que um leitor questiona sobre o comportamento das pessoas e narra o seguinte: fico imaginando o que será de minha sogra, que além de tudo mora comigo. Ela é uma pessoa difícil de se entender, tem umas manias tão esquisitas, um comportamento estranho. Ela varre a casa várias vezes ao dia, fica irritada se vê o pó na estante, tem que lavar roupa só uma vez na semana, se vê a faca no lugar de garfo na gaveta, já estraga seu dia. Não se pode comprar mais do que 10 pãezinhos, que devem ainda ser pequenos, torradinhos, porque se forem grandes ela briga, não come, reclama até por 2 dias. Ela bate as portas por nada, dá indiretas, vive me atazanando, briga por qualquer motivo e até sem motivo nenhum. Critica, bufa, suspira e ainda diz ai, ai. Mas não para por aí. São inúmeras as regras, implicâncias, brigas por nada. Um dia, para agradá-la, eu quis fazer uma surpresa. Varri a casa, passei pano molhado no chão. Depois o pano seco para tirar o pó do pano molhado, porque isso é obrigatório. Tirei o pó dos móveis, arrumei as camas, limpei o vidro da mesa. Deus nos acuda se ficam marcas de dedos. Fiz até o jantar um espetáculo, pois eu gosto muito de cozinhar. Lavei a louça, deixei tudo em ordem. Quando ela chegou, a primeira coisa que notou foi o pano de prato embolado na pia. Foi a conta para estragar o jantar e os próximos dias. Ela reclama, implica que eu vou à casa espírita, que eu não dou atenção à minha família, o que não é verdade. Ela não se dá com ninguém, nem com a própria filha e netos. Mas o que mais me consola é que tudo isso também acontece com outras pessoas. Então, eu queria saber o que vai ser de minha sogra, que só reclama de tudo. Richard Simonetti responde ao leitor dizendo assim: no livro Boa Nova do Espírito, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Jesus diz algo que nos faz pensar. O ser humano é mais frágil do que mau. É a nossa fragilidade que nos leva a um comportamento desajustado, a falta de paciência, a falta de compreensão, de aprimoramento moral, espiritual. Quantas vezes nós também não percebemos que magoamos as pessoas, perturbamos os relacionamentos, criamos embaraços e, agindo dessa maneira, não percebemos que estamos abrindo as portas para as influências negativas, para as perturbações, para o desequilíbrio do ambiente, das pessoas que ali estão envolvidas. Mas diante desse fato aqui narrado, o que nós concluímos?
Que análise nós podemos fazer? Primeiro, por que será que tantas pessoas têm o mesmo comportamento dessa sogra? Só reclamam, são insatisfeitas, nada está bom, caem na rotina, se perdem nas tarefas de menor importância, etc, etc. Segundo, é porque desconhecem a verdadeira razão da vida. Ainda não perceberam que a vida não se restringe apenas às necessidades materiais, fúteis, insignificantes. Vivem equivocadas, pois ainda não pararam para refletir a respeito da vida. E nós? O que é que a vida significa para nós? Será que nós já questionamos por que eu vivo? De onde que eu vim? Para onde vou? Para quê? Para sofrer? Para ser feliz? Para ser útil ou não? Para aprender ou ficar estacionado? Para progredir? E aí uma infinidade de questionamentos. Por que ainda a razão habitamos o planeta de provas e expiações? Aí a doutrina espírita nos ajuda a encontrar as respostas, porque leva o homem à conscientização da própria vida, leva a uma reflexão sobre si mesmo. Como sabemos, Sócrates, grande filósofo da antiguidade, nos fala: conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos entender que antes de analisar, criticar as atitudes alheias, nós precisamos primeiro analisar o nosso comportamento diante da vida, diante das pessoas e das situações. Nós precisamos ter consciência de que não estamos por acaso nesta vida, nesta encarnação, porque nós estamos tendo mais oportunidades de aprender, de desenvolver a inteligência, para ter maior capacidade de discernimento entre o bem e o mal, o certo, o errado, melhor saber usar o livre-arbítrio, porque cada um de nós, como aprendemos e sabemos, é responsável pelas próprias atitudes e sofre as consequências dos atos praticados. Aí, questionamos novamente, qual a razão da vida? Então, a verdadeira razão da vida é saber viver, renovando-se, transformando-se, modificando-se para melhor, através de uma reforma interior, que sabemos, a reforma íntima. É fácil? Não. Daí a necessidade de, antes de tudo, de primeiro se conhecer, reconhecer suas falhas, seus erros, tentando sanar as más tendências. E essa mudança, como o nome diz, é mudar a maneira de ser, e não como muitos acham, de mudar apenas as aparências exteriores. Desde o início dos tempos, o homem sempre vem recebendo alertas, chamados de diversas formas, a fim de melhor compreender e praticar as leis divinas. Mas, como sabemos, a grande maioria das pessoas ainda se encontra em atraso no que diz respeito ao aspecto moral. Também já ouvimos o seguinte: o homem velho prevalece sobre o homem novo. O que essas palavras significam? O que nós entendemos por homem velho, homem novo? Significa que primeiro nós devemos olhar para dentro de nós, reconhecer a necessidade da reforma, do crescimento, mas isso só será possível quando formos capazes de abandonar velhos hábitos, velhos defeitos, preconceitos.
substituindo-os por virtudes e qualidades, deixando assim de sermos velhos para sermos novos. E Jesus também nos adverte no Evangelho: vigiai e orai. E nós só conseguiremos progredir quando a gente se propõe a essa renovação, a essa mudança, através da prática da moral cristã em relação ao nosso próximo e principalmente com as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Aonde quer que estejamos, nos defrontamos com os apelos, chamados, convites de Jesus, seja nas menores experiências, seja na família, no trabalho, no lazer, nas vias públicas, nós somos convidados a essa melhora, a essa prática do bem. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala: em cada situação da vida, nós podemos sim contribuir com a nossa parcela. Quando surgem os problemas, quando um companheiro te pede ajuda, consolo, diante daquela pessoa amarga, agressiva, mas que na verdade espera de nós mais paciência. Diante da pessoa enferma, que ela aguarda atenção. Diante dos ignorantes que reclamam socorro, ensinamentos. Junto da criança que roga amparo, bondade, diálogo e compreensão. Então a tarefa de cada um de nós é árdua, porque essa reforma, esse esforço é um processo constante, deve ser um processo contínuo, porque a evolução, como sabemos, só acontece quando conseguimos progredir moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Um exemplo simbólico, por exemplo, uma casa. Ela necessita de quando em quando também de reparos, de reforma, de limpeza, não somente uma única vez, mas constantemente. Porque a manutenção é necessária, então assim também deve ser a nossa vida. Então nós sabemos que praticar a moral cristã não é fácil, mas o mérito maior está quando nós estamos passando pelas dificuldades, seja de qualquer natureza, e nós enfrentamos com resignação, com fé, esperança, sem desanimar e sem cair nas lamúrias, lamentações. Jesus, em seus ensinamentos, nos sugere sobre o desempenho da nossa existência mais moralizada, esclarecida, mais fraterna, tendo sempre a boa vontade, a disposição de querer se melhorar, deixar de ser o homem velho, como dissemos, para ser um homem novo. Aí nós vamos entendendo o seguinte: no livro Coragem, Espíritos Diversos, pela psicografia de Chico, olha o que ele nos fala. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem na estrada, confie em Deus, amando, construindo, perdoando e amparando, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Então nós entendemos o quê? Que nós precisamos desenvolver sempre, cada vez mais, a fé raciocinada, porque ninguém neste universo está desamparado. Deus Pai protege e ampara cada um de seus filhos, sejam encarnados ou não, mas precisamos entender que sempre temos as oportunidades de aprendizado. E falando, sobre a razão da vida,
Esse texto do livro Jesus no Lar, pelo espírito Nélio Lúcio, e a psicografia de Chico, assim nos fala. Provavelmente vocês até já tenham lido, ouvido, mas vale a pena sim a gente recordar. E nos conta assim: estando Jesus com seus discípulos na casa de Pedro, Tadeu, indignado, revoltado, comentou sobre a discórdia e o sofrimento do povo, acusando como causa as deficiências da época. Após muitos comentários sobre o assunto, Jesus lhe perguntou: Tadeu, como que você interpreta a felicidade? Ah, Senhor, a felicidade é a paz de todos. O mestre lhe fala: sim, Tadeu, isso eu não desconheço, mas eu gostaria de saber como você se sentiria realmente feliz. Então, meio acanhado, Tadeu começou a falar: mestre, suponho que atingiria tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos, sem o desprezo, a indiferença quanto às causas nobres. Eu sei que erro muitas vezes, sou humano, imperfeito, mas eu ficaria imensamente feliz se aqueles que convivem comigo reconhecessem o meu sincero propósito de acertar. Respiraria aliviado se pudesse confiar em meus semelhantes, recebendo deles a justa consideração. Vivo na expectativa de cordialidade alheia. Julgo que o mundo seria bem melhor se as pessoas se tratassem com mais educação, honestidade, sem indiferenças e calúnias. Desejo ardentemente o respeito de todos, que não houvesse a maldade. Gostaria que meus amigos, parentes, me considerassem não por aquilo que aparento ser, ou pelas minhas posses, mas sim pelo meu conteúdo moral, sem críticas destrutivas, ironias. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, embora reconhecendo ainda as minhas imperfeições. Tadeu calou-se, e os demais ficaram naquela expectativa de curiosidade, aguardando a opinião de Jesus. Esperavam uma longa dissertação, mas Jesus fixou seus olhos no discípulo e falou com doçura: Tadeu, se você procura alegria, viver bem, ter a felicidade, faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que lhe fizessem. E aí acaba o texto. O que nós entendemos dessa lição maravilhosa? Que os ensinamentos, as palavras do Mestre Jesus são claras, simples, objetivas. Quantos ainda se perdem em futilidades, lamentações, são insatisfeitos porque não despertaram, não descobriram os verdadeiros valores da vida. Nós convivemos sim com diferentes pessoas, mas devemos esquecer os dissabores, as contrariedades, saber relevar também as faltas alheias. Muitas vezes na nossa vida é necessário voltar atrás, reconhecer aonde é que falhamos, reconsiderar opiniões, atitudes, tendo sempre o crivo da razão, não julgar precipitadamente. Por quê? Passam os sucessivos milênios sem que o amor fraterno desempenhe o seu papel, porque ainda o egoísmo destruidor, a perversidade, o orgulho, a negligência corrompem as criaturas, que só exigem direitos, mas se esquecem
dos deveres. Então, talvez um dos maiores desafios do homem é a convivência com o seu semelhante, sabendo respeitar os direitos e deveres. O guia mais seguro para toda a humanidade está contido nesta máxima ensinada pelo Mestre, tanto na narrativa que fizemos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. Faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que lhe fizesse. Então, o que concluímos? Qual é a razão da vida? É saber viver cada momento, cada dia, se propondo a crescer, a conquistar progresso espiritual, moral. Mesmo que a gente tenha recaídas, a gente tem que ter a humildade e recomeçar. Pois a Terra, como sabemos, é a escola da vida, aonde nós estagiamos com a finalidade de aprender e evoluir. Allan Kardec resume a razão da vida nessas palavras que são conhecidas: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E para encerrar, tem uma mensagem deste livro, A Flama Espírita, Espíritos Diversos, de Carlos Bacelli, e aqui nos diz: depende de ti. Não te revoltes contra os desígnios de Deus. Aceita a tua aprovação. Segue fazendo o melhor. Todos nós temos erros que precisam e podem ser corrigidos através do tempo. Suporta com paciência as tuas aflições. Aprende a conviver com os teus problemas quando não possas solucioná-los. A vida oferece múltiplas opções para quem busca ser melhor. Ninguém realmente chega a ser grande se ainda não aprendeu a ser pequeno. Nunca te canses de caminhar. Em toda a parte há mãos estendidas, esperando pelas tuas. Decide-te a servir. Abre as janelas do teu coração, deixa-te inundar pelo sol da esperança, porque cada dia é uma nova estrada que precisas percorrer. Pastorinho. Então agora, queridos companheiros, amigos, convido a todos neste momento para que juntos possamos unir nossos pensamentos, sentimentos e agradecendo a Deus Pai por mais esta oportunidade de estarmos buscando o aprendizado, o nosso aprimoramento, e sejamos capazes de colocar em prática tudo aquilo que já temos no conhecimento. Que Deus Pai ilumine sempre a todos nós, a nossa mente, o nosso coração, para que assim a cada dia saibamos como melhor viver a vida. Pedimos ainda que essas vibrações amorosas, fraternas, também possam chegar aos nossos lares, familiares, aos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, nas penitenciárias, os marginalizados que vivem pelas ruas, que sejam envolvidos pelo bálsamo restaurador, pelos fluidos benéficos, e que Deus nosso Pai abençoe a todos nós. Graças a Deus.